Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso projeto Enem do Bem. Eu sou o professor Aislan, professor de literatura e obras literárias aqui do H+. E a gente, com esse projeto, tenta levar para vocês novas formas aí de interpretação para as provas do Enem, algumas das coisas que a gente fala aqui com os nossos alunos durante todo o ano, e a gente vai trazer para vocês agora algumas questões inerentes à interpretação de textos, e principalmente de textos não verbais, de obras de arte, de imagens, na prova do Enem. Tá? Nesse sentido, eu espero que vocês aproveitem este momento, espero ajudar vocês nesse momento, e espero que a gente tenha aqui bons momentos juntos e que vocês consigam, de certa forma, enriquecer aí o repertório de vocês para fazer a prova do Enem aí que está chegando. Beleza? Nesse sentido, então, nós vamos apresentar aqui hoje a interpretação de textos, obras de arte e imagens na prova do Enem. Vocês sabem que o Enem ele tem lá várias competências e várias habilidades que se ligam intimamente àquilo que o Exame Nacional do Ensino Médio quer de vocês, como uma grande forma de acesso aos vestibulares, de acesso às universidades, O Enem ele tem algumas competências que são básicas nas suas 4 grandes áreas, e aqui, obviamente, nós vamos tratar dessa área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Aqui eu separei a competência específica, aquela que o Enem direciona para a interpretação de obras literárias ou não literárias, obras, e junto com a interpretação de imagens, junto com a interpretação de esculturas, de pinturas, às vezes até de imagens que não pertencem à tradição clássica da arte, como é o exemplo do grafite, como é o exemplo, muitas vezes, de histórias em quadrinhos, enfim. Então, essas interpretações de imagens, elas são muito importantes dentro da prova do Enem. Olhando a prova do ano passado, vocês vão perceber que, além das questões que envolvem gráficos, das questões que envolvem quadrinhos, nós temos algumas questões que envolvem a interpretação de obras artísticas visuais, como eu já citei, pinturas, esculturas, grafite e esse tipo de coisa. Então, essa competência aqui, a competência da área 4, é aquela que direciona-se exatamente para a interpretação de textos não verbais, para a interpretação de obras de arte, para a interpretação de imagens. Essa competência é a competência de área 4, a competência 4 da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. O que isso quer dizer? A partir do momento que você se propõe a interpretar uma obra de arte, a partir do momento que você se propõe a interpretar uma imagem que seja, essa imagem está inserida em um determinado contexto social. Então, esse contexto social, ele evidentemente aborda um contexto que é também político, um contexto que também é econômico, um contexto que também é um contexto cultural. Aqui a gente pode dar como exemplo, já de início, a interpretação de charges. O que é uma charge? A charge, geralmente, ela é publicada em veículos de imprensa. Na época do jornal impresso, por exemplo, essas charges eram publicadas nos jornais, em determinadas seções dos jornais, e evidentemente que a partir dessa publicação, a gente conseguia, por meio da charge, geralmente linkar, fazer uma ligação, um link com o contexto no qual ela foi publicada. Então, por exemplo, a gente tinha lá uma charge, falando ou satirizando o momento de dificuldade econômica do Brasil, lá durante o Plano Cruzado do José Sarney, na década de 1980. Obviamente que a charge que satirizava isso, ela estava inserida naquele contexto, e o leitor, por estar naquele contexto, provavelmente conseguiria interpretar aquela charge de uma maneira mais, vamos dizer assim, consistente. Obviamente que as provas, hoje, de todos os vestibulares, inclusive do Enem, são provas que podem recuperar essas charges mais antigas, recuperar essas publicações do passado e fazer questões, inclusive, interdisciplinares, ligadas a isso. Ou seja, a interpretação da imagem, ela passa também
por uma interpretação de texto verbal, né, porque muitas vezes o Enem coloca um texto verbal que acompanha essa imagem, e também pode colocar ali, né, uma questão que não esteja, inclusive, aqui na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, mas esteja lá na parte de ciências humanas e suas tecnologias. Tudo bem? Então, eu vou ler com vocês aqui as 3 habilidades que são exigidas nessa competência 4 da área de linguagens, tá? A primeira habilidade, que na verdade é a habilidade 12, é reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Ou seja, ninguém vai perguntar para você, né, para você fazer um tratado sobre o que é a arte ou o que significa a arte, mas você tem que reconhecer, né, as diferentes funções da arte. Quais são essas diferentes funções? A arte serve, né, para trazer uma espécie de sublimação da beleza, a arte serve para fazer crítica social, a arte serve para fazer, sei lá, exaltação religiosa. A arte, ela tem muitos papéis, né, quando a gente pensa nas formas de expressão artística, e a gente tem que reconhecer essas diferentes funções. A habilidade 13 é analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Ou seja, dentro da produção artística, obviamente está, né, por trás da produção artística, na verdade, está o contexto no qual ela foi produzida, né, o contexto no qual ela foi idealizada, o contexto no qual ela foi executada. Então, é óbvio, é evidente, que a gente tem que ter a capacidade, ao fazer a prova do Enem, de analisar as diversas produções artísticas, porque elas também são meios de explicar diferentes culturas, elas também são meios de explicar diferentes padrões de beleza e diferentes preconceitos. Ou seja, essa habilidade aqui, ela vai detectar de você se você tem a capacidade de reconhecer as diferenças e de reconhecer a pluralidade cultural, a diversidade cultural e artística. E, por último, a habilidade 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. É óbvio que dentro de uma cultura que é uma cultura eurocêntrica, né, uma cultura que, na verdade, é aquela que está à nossa volta, muitas vezes o reconhecimento de produções artísticas, né, que vêm dessa cultura eurocêntrica causa uma maior facilidade na interpretação. E é óbvio também que quanto mais se distancia da nossa visão, né, quanto mais exótico seja, né, essa produção, obviamente que isso causa uma maior dificuldade. Então, o que a gente fez aqui? Eu separei para vocês algumas questões de Enems passados, evidentemente, né, algumas do ano passado, algumas do ano retrasado, algumas, né, de muito tempo atrás, e eu vou mostrar para vocês qual é, né, uma espécie de técnica que a gente pode ter e qual é a grande exigência dessas questões e desses tipos de questão que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Por exemplo, essa questão aqui é uma questão do Enem do ano passado, de 2022. É uma questão da prova de linguagens, evidentemente, e que traz 2 textos, tá? Um desses textos, na verdade, uma pintura, é um óleo sobre tela, então aí já vai a primeira dica, sempre que uma imagem aparece, a gente tem que ver tudo o que está envolvido nessa imagem. Os detalhes de cada ponto dessa imagem, a gente tem que ver, né, como essas figuras que aparecem na imagem são retratadas, mas, né, isso é evidente, isso é óbvio, todo mundo vai analisar a imagem em todos os seus pontos, em todos os seus detalhes, em todas as suas minuciosidades, mas uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam passando rápido é exatamente a legenda dessas imagens, né? A legenda, ela tem uma importância significativa em algumas questões, certo? Nessa aqui nem tanto, mas em outras questões, talvez, a legenda pode te dar informações, né, que te façam interpretar melhor, né, a questão e, obviamente, chegar mais fácil na resposta. Nesse sentido, então, é importante, né, que você saiba que cada um é cada um, né, que cada aluno, cada candidato tem uma forma, né, tem uma formação, tem uma forma de estudar, tem uma forma de analisar,
né? Então, a gente não pode deixar de lado essas legendas. Por quê? Porque a legenda ela pode ser útil para você. Então, nessa legenda, o que eu tenho? El Greco, né, que é o nome do pintor, Laocoonte, né, que é o nome do quadro, óleo sobre tela, a dimensão ali do quadro, né, o lugar onde ele está, que é na Galeria de Arte de Washington, nos Estados Unidos, e o período em que essa pintura foi, né, concebida, entre 1610 e 1614, e ali a fonte de onde foi tirada, né, essa reprodução. Pois bem, aí eu tenho aqui no texto 2. Então vamos supor que você nunca ouviu falar no tal do El Greco, que você nem sabe quem é Laocoonte, né? O texto 2, ele vai dar essa informação para você. Ele vai dizer assim: essa impressionante obra apresenta o sacerdote Laocoonte sendo punido pelos deuses por tentar alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia, que escondia um grupo de soldados gregos. Enviadas pelos deuses, serpentes marinhas são vistas matando o Laocoonte e seus 2 filhos como forma de punição. Então aqui eu separei a imagem um pouco maior, né, porque ali o texto está me dizendo que a obra é impressionante, o texto está me dizendo que o tal Laocoonte é um sacerdote e que ele está sendo punido pelos deuses. Por quê? Porque ele tentou alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia, que é uma história que todo mundo conhece, lembram-se lá, presente de grego, né, os gregos dentro de um cavalo de madeira que invadem Troia. Enviadas pelos deuses, as serpentes marinhas são vistas matando Laocoonte e seus 2 filhos como forma de punição. Ok, temos aqui então o quadro representado de uma forma mais, né, ampla. Laocoonte aqui, o senhor, a gente vê aqui a barba dele, né, no centro do quadro, então a gente já vê que ele é, né, um senhor mais velho. A gente tem os 2 filhos aqui se enrolando com as serpentes, um já caído ali do lado esquerdo dele, o outro do lado direito segurando as serpentes, e a gente tem mais 2 figuras ali, né, no canto, que na verdade são os deuses que estão punindo o Laocoonte, mas isso não está no texto, isso não está na informação que me foi dada no texto 2, então isso não tem muita importância nesse sentido, tá? Vamos para a questão. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela... Então, o que é o maneirismo? Não é? Eu precisaria saber o que é o maneirismo para responder essa questão? Vamos ver. Letra A, representação da nudez masculina. Letra B, distorção ao representar a figura humana. Letra C, evocação de um fato da cultura clássica grega. Letra D, presença do tema da morte como punição da família. E letra E, utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. Vamos lá, meus queridos, vamos pensar. O enunciado é a parte-chave de toda a questão do Enem. Muitas vezes você vai lá pegar questões do Enem, você vai ver alternativas que parecem estar corretas, e quando acontecer isso, geralmente, né, você pensa que as alternativas estão corretas. Por quê? Porque você não prestou atenção no enunciado. E esse enunciado aqui, ele me dá, né, uma direção. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela... Então, essa questão, ela foca na distinção. O que é essa obra, produzida no século XVII, o que ela tem de diferente de outras obras produzidas, obviamente, antes dela? A letra A fala da representação da nudez masculina. Ora, quando olhamos para a arte da antiguidade clássica, quando olhamos para a arte lá da civilização grega, do Império Romano, eu tenho muitas esculturas que representam a nudez, inclusive a nudez masculina. Então, obras lá da antiguidade clássica, tá? Obras lá do período anterior ao século I a.C., tá? Essas obras, evidentemente, já representavam a nudez masculina. Então, a distinção aqui não é essa, tá? A letra B fala de distorção ao representar a figura humana. Essa aqui é a alternativa correta. A letra B de bola. Por quê? Porque as figuras humanas são representadas de uma forma mais alongada, tá? E essa é uma característica do maneirismo, porque o maneirismo é a estética
né, a forma artística que está localizada entre o Renascimento e o Barroco. Né? E não sei se você se lembra, o Barroco ele apresenta muito figuras expressivas, né? E o maneirismo vai distorcer, nesse caso, inclusive, a representação da figura humana. Ou seja, figuras humanas mais alongadas, figuras humanas que se afastam um pouco daquela perspectiva de mimesis, de imitação que o Renascimento representava. Veja só a letra C, evocação de um fato da cultura clássica grega. Isso já tinha sido feito por quem? Pelo Renascimento. Ou seja, o Renascimento, que é anterior ao maneirismo, ele já tinha evocado um fato da cultura clássica grega. A letra D, a presença do tema da morte como punição da família. Isso está presente na arte quase que de todos os tempos e não é uma distinção maneirista. Assim como não é também uma distinção maneirista a utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. Se você pensar em outras obras renascentistas, né, além, se a gente pensar, por exemplo, sei lá, no Nascimento de Vênus, de Botticelli, ou se a gente pensar, né, no afresco de Rafael chamado A Escola de Atenas, ali eu já tenho a perspectiva que integra diferentes planos. O que significa isso? Eu tenho uma profundidade no quadro, né? Então o quadro tem profundidade, certo? O quadro tem figuras em primeiro plano, e isso é uma perspectiva, porém, essa não é uma novidade maneirista. A única novidade maneirista é o que está na letra B, e por isso, essa distinção que o enunciado pergunta, ela está exatamente aqui na letra B. Tudo bem? Então veja como observar o enunciado, isso vocês já devem ter escutado em outras aulas, de outras disciplinas, em outras aulas, né, da própria área de linguagens, códigos e suas tecnologias, mas, evidentemente, nós temos que reforçar. Tudo bem? Aí nós temos uma questão. A questão central aqui é que você deve ter percebido. Para você responder essa questão, que foi a questão 38, né, de uma das versões da prova do ano passado, para você responder essa questão 38 aqui, você precisaria pelo menos ter uma noção dos movimentos artísticos e da cronologia desses movimentos artísticos. Então, mesmo que você nunca mesmo que você nunca tivesse ouvido falar do maneirismo, seria necessário você saber, exatamente por causa do século XVII, onde está localizado o maneirismo, e saber que o Renascimento é anterior ao maneirismo, que a Idade Média é anterior ao maneirismo, que a Antiguidade Clássica é anterior ao maneirismo. E é exatamente a partir desse seu conhecimento prévio sobre essas estéticas anteriores ao maneirismo que você chegaria na resposta. Veja bem, então, as questões que envolvem a interpretação de textos, de obras de arte e imagens, em geral, muitas vezes elas exigem de você não só a interpretação pura e simples da imagem, mas exigem de você um conhecimento prévio, pelo menos básico, das estéticas às quais essas imagens pertencem. Tudo bem? Vamos seguindo aqui, então. Essa outra questão também do ano passado. Tá? O texto 1 era um texto não verbal. Então, lembrando, né, olhando aqui para a legenda, Judd, sem título, 1969, e aí a fonte, né, onde essa obra, né, de onde essa obra foi tirada, é uma reprodução, é uma fotografia de uma obra que é basicamente uma escultura, mesma coisa da questão que eu mostrei para vocês anteriormente. Nunca vi isso na minha vida, não sei nem do que se trata. Então o Enem vai te dar um texto para explicar, pelo menos basicamente, do que ele está falando. Embora não fosse um grupo ou um movimento organizado, o minimalismo foi um dos muitos rótulos, incluindo estruturas primárias, objetos unitários, arte ABC e cool art, aplicados pelos críticos para descrever estruturas aparentemente simples que alguns artistas estavam criando. Quando a arte minimalista começou a surgir, muitos críticos e um público opinativo julgaram-na fria, anônima e imperdoável. Os materiais industriais pré-fabricados, frequentemente usados, não pareciam arte. Vamos lá, voltando aqui para a imagem, a gente tem uma espécie aí de prateleiras, né, colocadas, e a gente tem um texto
que explica o que é a arte minimalista, que causa uma espécie, né, de espanto, ou causa uma espécie de dúvida, né, causa uma espécie de questionamento, exatamente porque utiliza estruturas primárias, objetos unitários, materiais industriais pré-fabricados e muitas vezes não são, né, não parecem arte. Nesse sentido, indo para o enunciado, igual a gente fez na questão anterior, nós temos aqui, de acordo com os textos 1 e 2, texto 1, texto 2, compreende-se que a obra minimalista é, letra A, uma representação da simplicidade pelo artista. Letra B, a exploração da técnica da escultura cubista. Letra C, valorização do cotidiano por meio da geometria. Letra D, utilização de complexidade dos elementos formais. Ou letra E, combinação de formas sintéticas no espaço utilizado. Então veja, a obra minimalista, ela não é, pelo que se diz aqui, necessariamente uma representação de simplicidade. Tá? Essa obra minimalista, ela é, na verdade, uma combinação de formas sintéticas, né? Ou seja, sintetizadas, resumidas no espaço utilizado. Então veja que as alternativas, talvez a única que pudesse confundir seria a A e a E. Porque essa questão, diferentemente da anterior, é uma questão que não exige que você saiba o que é a arte minimalista, em que período histórico ela está localizada, enfim, não é uma questão que exige que você saiba de condições, podemos dizer assim, técnicas, né, sobre as formas de expressão artística. Aqui seria simplesmente você observar a imagem e ler o texto. E observando a imagem e lendo o texto, né, você encara, né, essa resposta exatamente como tem que encarar. Ou seja, eu não posso dizer que é a letra A, porque a arte minimalista, né, ela não pode ser considerada a representação da simplicidade. Porque a gente tem aqui no texto aplicados pelos críticos para descrever estruturas aparentemente simples que alguns artistas estavam criando. Então, veja, o texto me fala aparentemente simples. Então, muitas estruturas são aparentemente simples, mas trazem consigo uma complexidade. Ou seja, por esse motivo, por serem estruturas aparentemente, repito, simples, a gente não pode dizer que é a representação da simplicidade. As outras alternativas, a B, a C e a D, elas não trazem, né, algo que a gente encontre correspondência no texto e na imagem. A letra B fala de exploração da técnica da escultura cubista, não é? A gente não tem nenhum elemento cubista ali, a gente não tem nenhum elemento que me dirija ao cubismo, certo? E o cubismo, a principal representação do cubismo se dá na pintura, né? Lembra lá de Pablo Picasso, por exemplo. Valorização do cotidiano por meio da geometria, também não tem aqui nenhum elemento do cotidiano e nada disso é citado no texto. E utilização da complexidade dos elementos formais, eu não tenho elementos formais complexos nessa obra aqui. Tudo bem? Então, obviamente que a resposta correta é a letra E. E aí eu passo para um terceiro tipo de questão aqui. Então, naquela primeira a gente viu que era necessária, melhor dizendo, uma espécie de conhecimento prévio para você, né, conseguir responder a questão, localizar cronologicamente o maneirismo, né, entender que o maneirismo é posterior ao barroco, posterior ao Renascimento, não ao barroco, tá? O maneirismo é posterior ao Renascimento, que o maneirismo é posterior à Idade Média, que o maneirismo é posterior à Antiguidade Clássica. A segunda questão não exigia de você um conhecimento mais profundo ou um conhecimento prévio sobre a arte minimalista, porque a imagem apresentada foi acompanhada por um texto que te explicou. E, na verdade, a questão envolvia a sua interpretação em conjunto da imagem com o texto. E aqui a gente tem uma outra questão que apresenta um texto aqui, um texto 1, né?
que é uma representação aqui, uma pintura, né, o que a gente chama de instalação, Inabiscentia, de 1983, instalada na 17ª Bienal de São Paulo. Aí tem a fonte aqui, como em todas as imagens, e o texto traz a seguinte característica, ou, aliás, a seguinte explicação. O termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp, que viveu entre 1887 e 1968, para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Seu primeiro, ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho. Roda de bicicleta. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Então, veja, temos aqui uma reprodução, na verdade, da obra do Marcel Duchamp, que é o banquinho com a bicicleta. Essa reprodução, instalada na Bienal de São Paulo, né, é acompanhada pela explicação, né, dada a esse tipo de arte, que inclusive compõe uma daquelas vanguardas europeias do início do século XX. Né? Marcel Duchamp é um dos artistas que correspondem ao período conhecido como dadaísmo, a estética, ao movimento conhecido como movimento dadaísta. Olha a questão aqui. A instalação Inabiscentia propõe um diálogo com o ready-made, roda de bicicleta, demonstrando que, então veja, o que a gente tem aí é aquela relação que nós vamos chamar de intertextual. A gente tem uma relação, tá, da obra original do Marcel Duchamp com a obra aqui, o ready-made, feito e exposto na Bienal de São Paulo em 1983. Então, olha as alternativas. Demonstrando que as formas de criticar as obras do passado se repetem. Letra B. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX. C. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. D. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. E letra E. O objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Tá? Vejam bem aqui. O Marcel Duchamp, né, é um autor que vai fazer, por exemplo, essa obra aqui, né, chamada La Fontaine, que é a obra de arte que representa o ideário dadaísta. Qual é o ideário dadaísta? O ideário dadaísta é aquele segundo o qual os objetos produzidos em massa já estão prontos, evidentemente, e para eles se transformarem em uma obra de arte, muitas vezes basta que eles estejam no lugar considerado, vamos dizer assim, artístico. Então, o que a gente tem no dadaísmo e o que a gente tem nessa ideia ready-made do Marcel Duchamp é que para um objeto ser considerado artístico, basta que ele esteja num ambiente artístico. Esse mictório foi levado a uma exposição de arte, né, e obviamente ali causou um impacto, né, causou um escândalo, e no fim, né, ao fim e ao cabo, o Marcel Duchamp tinha sua certa razão. Por quê? Porque nós temos uma espécie de desmistificação, né, da obra de arte. É a obra de arte, para usar um termo aqui do filósofo alemão chamado Walter Benjamin, né, que usa em outro sentido, que usa em outro contexto, mas eu vou usar a mesma expressão que ele usa. A obra de arte perde, né, a sua aura, vamos dizer assim. O Benjamin vai usar isso para as obras de arte reproduzidas tecnicamente, né, como o cinema, por exemplo. O Marcel Duchamp não usa essa expressão, mas o que ele quer dizer é que a obra de arte, na verdade, perde, né, aquele seu caráter, vamos dizer assim, de sublimidade, né, de sublimação. Então, o mictório, que é um objeto cotidiano, que é um objeto pronto, acaba se transformando numa obra de arte porque ele representa um conceito, é aquilo que a gente vai chamar de arte conceitual. Né? E esse mictório aqui, evidentemente, ele vale hoje talvez milhões de dólares. Por quê? Porque ele representa esse conceito.
assim como a roda da bicicleta em cima do banquinho original do Marcel Duchamp, né? Então, o que a gente tem que pensar é que o Marcel Duchamp estava certo, não é que você vai a qualquer loja de material de construção e acabamento, aí vai comprar um mictório e ele vai valer milhões de dólares, né? É esse especificamente que representa essa ideia dadaísta. Aqui do lado eu coloquei as latinhas de sopa Campbell's, né, da pop art de Andy Warhol, né? A gente tem aqui também um outro tipo de representação na qual objetos que fazem parte do cotidiano e que pertencem a essa sociedade do consumo, né, aquele American Way of Life que foi difundido a partir da década de 1950, principalmente, né, as latinhas de sopa Campbell's representam esse produto mercadológico, né, esse produto que tem apelo comercial. E Andy Warhol, através de suas obras, através de suas criações, tenta expor exatamente que o valor artístico de muitas coisas está ligado ao apelo mercadológico, ao apelo comercial, ao apelo financeiro que essas coisas representam, né? Uma outra obra muito significativa do Andy Warhol, né, representa em série, né, imagens de diversas cores da Marilyn Monroe, não é? Então a gente tem aqui essa perspectiva artística. Então eu expliquei tudo isso para vocês para mostrar o quê? Que para a gente responder essa questão que a gente acabou de passar, é necessário que eu tenha pelo menos uma base de todo esse conhecimento. Então aqui eu tenho a reprodução da roda de bicicleta, a obra original do Marcel Duchamp, né? E o texto falando que o Marcel Duchamp criou, né, o termo ready-made para designar um tipo de objeto que foi inventado por ele. Então, nesse caso, o objeto que foi inventado por ele, originalmente, era um banquinho com uma roda de bicicleta em cima, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa e selecionados sem critérios estéticos, que vão ser expostos como obras de arte em espaços especializados, como os museus e as galerias. Seu primeiro ready-made, a roda de bicicleta, né, que é essa que a gente viu reproduzida na obra da Bienal. E aí ele transforma qualquer objeto em obra de arte, como é o caso que a gente viu aqui do mictório. Agora, né, o enunciado, a instalação in absentia propõe um diálogo com o ready-made, roda de bicicleta, demonstrando que, letra A, vamos analisar aqui, as formas de criticar obras do passado se repetem. Evidentemente que essa alternativa está errada, não é? As formas de criticar as obras do passado, em primeiro lugar, não se repetem. Eu tenho muitas formas que vão se modificando ao longo do tempo. E mais do que isso, né? Além disso, essa obra que a gente viu aqui da Bienal não é uma crítica. Ela é nada mais, nada menos do que uma reprodução dentro de um outro contexto. Letra B. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX. A gente também não tem essa coisa da recorrência de temas. O que a alternativa está falando para você é que a arte do século XX, ela trata de temas recorrentes, ou seja, ela trata sempre dos mesmos temas. E evidentemente não é isso, né, nessa relação da imagem com o texto que a gente enxerga. Letra C. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Tá? Vamos guardar essa letra C aqui. A letra D. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Veja, o referencial estético não foi transformado, ele foi reproduzido, né? Então ele não foi transformado. E o objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Obviamente que não há superação do modelo artístico, bem porque quando a gente pensa na arte do século XX e do século XXI, a gente percebe que muitas coisas acabam se transformando em obras artísticas, em conceitos artísticos, exatamente como um dos mestres do dadaísmo propunha. Então a resposta correta é essa que a gente guardou. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos, né? Ou seja, o que a gente tem aqui é uma desmistificação de valores estéticos, né, tanto na original quanto aqui nessa reprodução. Ou seja, os valores estéticos estabelecidos, sei lá, pelo realismo, lá da arte do Renascimento, ou pela arte sacra religiosa, né, a arte como representação do sagrado da Idade Média, né, toda a perspectiva, né, de valor estético tradicional,
é desmistificada tanto na obra dadaísta quanto aqui na reprodução da Bienal de São Paulo em 1983. Tá bom? E por último, eu trago aqui para vocês uma questão que envolve uma imagem, que é a Índia Moema, certo? E uma questão que envolve literatura e, mais precisamente, um período literário. Veja bem aqui, nós temos aqui a representação de uma indígena morta na beira da praia, tá certo? E o enunciado nos diz assim, como que eu sei que é uma indígena, né? Nessa obra que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se onde? Veja bem, primeiro, eu teria que entender que Caramuru é um poema épico brasileiro, da época do arcadismo, e eu teria que saber mais ou menos ali, né, o que Caramuru diz. Pelas alternativas, talvez a gente consiga chegar à resposta porque o enunciado me fala da estética romântica. Então, na verdade, o que eu mais preciso saber é sobre a estética romântica. Tá? Então, como esse quadro filia-se à estética romântica? Como esse quadro, né, aparece filiado, né, ao romantismo e a uma perspectiva específica do romantismo, que é o indianismo. Letra A, exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Letra B, tematização da fragilidade humana diante da morte. Letra C, ressignificação de obras do cânone literário nacional. Letra D, representação dramática idealizada do corpo da Índia. E letra E, oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Dessas alternativas, talvez fique muito claro para vocês que só uma se adequa àquilo que o romantismo prega, né? E na interpretação da imagem com aquilo que eu já sei do romantismo, eu tenho na letra A o algo que está errado, porque o retrato fiel, né, da beleza feminina não é algo que a gente possa dizer que seja da estética romântica, bem porque a estética romântica ela se pauta pela idealização e não pelo retrato fiel, não pelo retrato leal, não pela objetividade. A letra B fala de tematização da fragilidade humana diante da morte, né? Ora, essa tematização da fragilidade humana diante da morte não é algo, né, da estética romântica, muito menos do indianismo brasileiro, que é o momento que eu tenho que filiar a esse quadro, certo? Letra C, ressignificação de obras do cânone literário nacional. Obviamente também não é nesse sentido que a gente vai encontrar a resposta correta, porque a gente tem, né, no romantismo, na verdade, a criação de uma espécie de cânone literário nacional e não uma ressignificação. Portanto, a letra D é a resposta correta. Representação dramática e idealizada do corpo da Índia, evidentemente morta. Para quem não lembra da história, em Caramuru, a gente tem a história de Diogo Álvares Correia, né, um português que naufraga no litoral brasileiro e vai se despertar o amor, a paixão de duas indígenas, né, Paraguaçu e Moema. Ele vai voltar à Europa para se casar com Paraguaçu, né? Isso é uma história real, inclusive. Ele volta para a Europa, vai se casar com Paraguaçu, e no poema de um autor chamado Frei Santa Rita Durão, esse poema chamado Caramuru, Moema teria nadado, apaixonada por Diogo, atrás do barco que estava levando-os a Paris e teria morrido afogada, morrido por amor. Nós temos aqui dois elementos que são extremamente românticos, né? A figura da indígena como protagonista, né? E também esse sentimento amoroso idealizado. Tudo bem? Então, a letra D é a resposta correta. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter dado uma luz aí para vocês, né? Nessas dicas que a gente está dando nessas aulas aqui do nosso Enem do Bem, para que vocês possam pensar nessas coisas, direcionar, né, a sua atenção, direcionar a sua concentração lá na hora da prova para responder essas perguntas, principalmente essas perguntas que trazem imagens que se relacionam com textos, né? Então, a gente vê que muitas vezes o Enem traz as imagens relacionadas com textos, explicando nos textos as próprias imagens, né? Mas um conhecimento prévio, muitas vezes, na maioria das vezes, é necessário, né? Pelo menos
das estéticas literárias, de uma história da literatura, enfim, né, para a cronologia das estéticas literárias e algumas características, eles são importantes. Por quê? Porque algumas questões você não consegue fazer sem isso. E em outras, quando você sabe disso, a resposta ela fica muito mais rápida, né? E como o Enem é uma prova longa, a gente, né, se concentrando ali, pretende responder com agilidade. Beleza? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.